Muito bom a gente estar aqui para conversar sobre um assunto que me interessa bastante, que é as condições de esterilização perfeita nos consultórios odontológicos. Logicamente que perfeição 100% não existe, eu acredito que é muito difícil de conseguir em consultórios odontológicos. Mas existem algumas coisas básicas que devem ser seguidas e que, em termos de esterilização, são muito importantes. Hoje em dia é muito acreditado que quando um instrumental, estamos falando de esterilização de instrumentais, quando o instrumental acaba de ser utilizado, ele deve passar por uma pré-lavagem. Essa pré-lavagem deve ser feita com um detergente enzimático, que é um desencostante. Faz 2 anos que não se usa mais, por proibição no estado de São Paulo, qualquer derivado de aldeído, então glutenaldeído, formaldeído, ou qualquer componente que em sua formulação tenha alguma substância ligada a esses aldeídos, hoje são proibidas no estado de São Paulo. Então essa pré-lavagem é feita com detergente enzimático, que é facilmente encontrado em qualquer casa de artigos dentários e que na sua bula tem a indicação de como deverá ser usado. Normalmente de 3 a 6 minutos é o tempo médio de utilização desse detergente. Os instrumentais ficam imersos nessa solução de detergente e depois disso a assistente ou o próprio cirurgião dentista, devidamente paramentado com luva de borracha, deverá pegar esse instrumento e enxaguar e lavar em água corrente. Essa lavagem deverá ser feita sempre com escova e detergente comum, nunca com sabão em barra ou com esponja, buchas, enfim. Devem ser utilizadas escovas com cerdas de plástico ou nylon, aquelas escovas comuns que nós todos temos nos consultórios de limpeza de unha, ou mesmo escova de dente, ou qualquer tipo de escovas que possam limpar o resto ainda do que ficou nos instrumentais. Depois dessa lavagem, o instrumental deverá ser seco em papel, com toalha de papel. Não podem nem devem ser utilizadas toalhas de felpas. E depois de secos, devem ser embalados, isto em embalagens específicas. Podem ser de vários tipos, de várias marcas, mas todas elas devem ter o seu registro junto à Anvisa ou ao Ministério da Saúde. Estas embalagens não podem estar sobrecarregadas, ou seja, não podem ter instrumentos demais dentro dessa embalagem, e quando vão ser colocadas na estufa ou na autoclave, elas devem ser colocadas lado a lado, nunca uma em cima da outra. Eu falei estufa porque as estufas ainda são permitidas pela legislação. A esterilização estufa é muito difícil, leva muito tempo, e para ser realmente efetiva, ela tem uma série de programas que devem ser seguidos totalmente. Hoje em dia é muito mais aceito, e muito mais rápido e muito mais eficaz a esterilização com autoclaves. Acredito que em pouco tempo as próprias estufas serão igualmente ao glutaldeído, como foi proibido no estado de São Paulo. As estufas também serão abolidas do nosso dia a dia e ficaremos apenas com as autoclaves. As autoclaves, elas têm a sua programação, são eletrônicas, elas têm todo um ciclo de vaporização, de passagem desse vapor pelo instrumental e depois de secagem.
quando terminado o ciclo, os instrumentais embalados corretamente devem ser guardados em armários fechados e com muito cuidado para que um não sobreponha o outro e corram o risco de perfuração, por exemplo, por parte dos alicates mais pontiagudos, os exploradores, as curetas. Enfim, deve ser colocado de uma maneira que esta danificação, ao dano a alguma embalagem seja evitada. Gostaria de ainda enfatizar 3 aspectos importantes com relação à esterilização instrumental. O primeiro seria o prazo de esterilização. Pela legislação, ainda esse prazo para a esterilização é válido por 1 semana. Ou seja, terminada a esterilização do instrumental indo para o armazenamento, deve-se anotar a data e 1 semana depois essa esterilização estará vencida. Então esse instrumental terá que ser reesterilizado. Com relação à reesterilização, deve ser aberta a embalagem, removida o instrumental, lavado em água corrente, simplesmente, e seco em papel e novamente embalado. Essa embalagem, aí entra na minha segunda consideração que eu gostaria de explicar bem, não pode ser reutilizada. A embalagem é industrialmente feita de maneira que a primeira vez que passa o vapor, a pressão por ela, as fibras elas se abrem e por essa abertura das fibras passa o vapor sob pressão. No momento que passa a esfriar e a secar, essas fibras se fecham e não existe possibilidade dessas fibras, numa nova tentativa de colocá-las na autoclave, de se abrirem. Ou seja, uma segunda esterilização com a mesma embalagem é a mesma coisa que nada. Não existe esterilização com uma embalagem pela segunda vez. E, finalmente, uma terceira consideração a respeito da esterilização com autoclave é que ela possibilita ao profissional, ao cirurgião dentista, fazer teste de efetividade, teste biológico da efetividade dessa esterilização. O que quer dizer isso? Você consegue comprovar que aquela autoclave está cumprindo fielmente a sua função, que seja de esterilizar, com os testes bacteriológicos, com os testes biológicos que existem à venda também nas casas dentais. Você faz esse teste e esse teste, pela legislação, tem que ser feito semanalmente. Uma vez por semana tem que ser colocado esse tubete de cultura bacteriana dentro da autoclave e feito o teste. Depois de feito todo o ciclo, é colocado numa incubadora. E essa incubadora, dependendo do material que foi colocado, dependendo do fabricante, ela tem que ficar por 24, 48 ou 72 horas nessa incubadora para efetivar o teste. Aí é uma outra vantagem, lembrando ainda, sobre as estufas. A estufa hoje não existe nenhum método científico que possa comprovar a sua efetividade na esterilização. A gente sabe que ela é eficaz, mas não existe nada que comprove. E legalmente, às vezes, pode ser necessário que você apresente uma comprovação, uma confirmação dessa esterilização. Com relação à esterilização e com relação aos consultórios, eu queria finalmente falar uma coisa que é mais ou menos chover no molhado, que todos nós, colegas cirurgiões dentistas, sabemos, ou devemos saber. Somos profissionais na área de saúde. Esta área de saúde é muito
importante hoje, cada vez mais a área do cirurgião dentista é focalizada como porta de entrada de várias enfermidades que, além de nós termos a obrigação de poder discernir sobre elas, temos também a obrigação de cuidar para que elas não sejam introduzidas por nós mesmos. Com relação a isso, mais uma dica apenas, que não é na realidade uma dica, mas é uma coisa muito importante que eu gostaria de enfatizar também. É como nós, cirurgiões dentistas, como nós todos, colegas, fazemos com relação ao nosso lixo contaminado. É crime não só ambiental, mas é um crime humano não colocar este nosso lixo em recipientes corretos e fazer com que este lixo seja colhido por entidades tanto públicas quanto particulares, mas entidades que realmente fazem esse recolhimento do lixo contaminado de uma maneira legal e de uma maneira honesta. Finalmente eu quero colocar mais um aspecto que eu acho muito importante, que além do aspecto moral nosso, de profissionais da saúde, como eu já coloquei, é importante o aspecto legal também. Nós somos fiscalizados, nós podemos ser fiscalizados internamente dentro dos nossos consultórios por todas as nossas ações, e eu acho até que nós devemos ser fiscalizados, para que nós mesmos tenhamos a condição de, perante a sociedade, perante os nossos pacientes, perante a população, como profissionais da saúde, estarmos mantendo os nossos cuidados e a nossa parte está sendo feita da maneira mais correta. Muito obrigado a vocês.